Neste terceiro episódio da série, o recorrido crítico se completa com a apresentação da teoria significativa da imputação, desarrollada a lo largo de anos de investigação dedicada à reconstrução dogmática do direito penal. Depois de analisar as raízes históricas do ontologismo e exponer os limites e fracassos das reformas modernas, este episódio apresenta de forma rigorosa a proposta que rompe com os fundamentos ontológicos e oferece um novo modelo técnico, filosófico e normativo. Aqui se delineam os pilares teóricos, os caracteres e quesitos significativos e as consequências dogmáticas de um direito penal verdadeiramente democrático, alinhado com a filosofia da linguagem e os princípios constitucionais. Sou Antônio Sola Rodá, advogado, investigador e autor da teoria significativa da imputação. Acompanhe-me. A teoria significativa da imputação não é só uma proposta metodológica. É uma ruptura profunda. Uma ruptura com o paradigma ontológico que durante siglos estruturou a dogmática penal. Depois de tanto tempo atrapados em modelos que dependem da suposição de estados mentais ocultos, a ciência penal encontra aqui um caminho para reconstruir a análise da ação humana sobre fundamentos filosóficos sólidos, orientados por uma perspectiva democrática. O primeiro pilar desta ruptura nasce em la filosofia da linguagem, especialmente em las contribuições de Ludwig Wittgenstein, em suas investigações filosóficas, contra a ideia de que os significados estão escondidos no interior do sujeito, como se fossem secretos privados, acessíveis só a especialistas. Wittgenstein nos mostra que os significados emergem no uso público, em los juegos de linguagem, em las práticas sociais compartidas. Não há um dentro oculto, intocável, que sustente a significação de las palavras e de las ações. Tudo o que importa para entender a ação humana está disponível em la superfície de las práticas sociais, acessível ao análise intersubjetivo. Esta perspectiva dissolve o núcleo cartesiano que, todavia, estrutura o direito penal clássico. A divisão entre mente e corpo, entre mundo interno e externo, entre intenção subjetiva e ação objetiva. Uma teoria do delito verdadeiramente democrática não pode seguir operando bajo a premissa de que existe um campo invisível de intenções, vontades e aceitações psíquicas que necessitam ser desentranhadas por el juzgador. Ao contrário, deve concentrar-se em la ação como prática significativa, interpretada dentro de um contexto social normativamente estruturado. O segundo pilar está em la teoria de la ação comunicativa, desarrollada por Jürgen Habermas. A ação humana não é uma mera sequência causal. É uma interação normativa mediada por expectativas recíprocas, por pretensões de validez, por regras compartidas que sustêm a convivência social. Quando o direito penal interviene para atribuir responsabilidade, não descreve só hechos naturais. Inserta esses hechos em uma gramática normativa dotada de sentido social. O terceiro e decisivo pilar provém da teoria da ação significativa, proposta por Tomás Salvador Bibizanton.
Gibson rompe com o modelo clássico do finalismo e do funcionalismo, aplicando diretamente os aportes da filosofia do linguagem à la dogmática penal. Nos ensina que a ação não é simplesmente um processo físico dotado de intencionalidade, sino um fenômeno normativamente estruturado, interpretado por seu significado social compartido. É a partir desta matriz que a teoria significativa da imputação se afirma, integrando os elementos filosóficos de Wittgenstein e Habermas, para oferecer um modelo dogmático coerente, anticartesiano e democraticamente orientado. É esta gramática a que nos permite distinguir de maneira clara, racional e transparente entre condutas dolosas e imprudentes, entre responsabilidade e não responsabilidade. Para operacionalizar esta perspectiva, a teoria significativa da imputação propõe uma metodologia basada em 9 caracteres significativos: vontade, conhecimento, previsibilidade, aceitação, decisão, indiferença, desconhecimento, imprevisibilidade e não aceitação. Estes caracteres não são substâncias internas do sujeito, são rasgos objetivos, verificáveis, expressados em la conduta concreta. Proporcionam os elementos necessários para reconstruir a análise penal sem recorrer a ficções psicológicas, nem a inferências arbitrárias sobre o estado mental da gente. Además, a teoria organiza sua metodologia em torno a los chamados quesitos significativos. Um conjunto de perguntas normativamente orientadas que guiam ao juzgador na análise dos hechos. São essas. Primeiro, a gente actuou com vontade de obter o resultado produzido? Aqui se busca identificar se havia uma conexão intencional entre a vontade da gente e o resultado ocorrido. Segundo, a gente tinha ou lhe era possível ter conhecimento do risco de sua conduta para o bem jurídico protegido? Se investiga se a gente sabia ou podia saber do risco involucrado em sua ação. Terceiro, a gente tinha ou lhe era possível ter previsibilidade do resultado danoso? Se examina se o resultado era previsível para a gente. Não só o risco genérico, sino a consequência específica. Quarta, se a resposta ao terceiro quesito é positiva, se trata de uma previsibilidade necessária ou eventual. Aqui se diferencia entre uma previsibilidade que necessariamente derivava de la conduta e uma que era só eventual, meramente possível. Quinto, a gente foi indiferente ao resultado previsto? Aqui se verifica se a gente mostrou indiferença prática frente à possibilidade do resultado danoso. Sexto, a gente aceitou o resultado previsto? Aqui se pergunta se a gente, aun prevendo o resultado, aceitou sua ocorrência. Não só em sentido técnico, sino no comportamento concreto. E sétimo, a gente tomou livremente a decisão que ofendeu o bem jurídico protegido. Finalmente, se indaga aqui se a decisão de actuar foi tomada livremente, sendo elemento fundamental para qualquer modalidade de imputação significativa. A partir das respostas a estas perguntas, é possível identificar de maneira empírica e normativa a modalidade correta de imputação. A imprudência consciente, por exemplo, deixa de ser um bloco único e abstrato para ser classificada em gravíssima, grave e leve, permitindo
calibrar a resposta penal segundo a gravidade efetiva da conduta. Esta metodologia não só fortalece a precisão técnica da imputação, sino que rescata seu compromisso democrático. Um direito penal significativo não é aquele que opera sobre ficções autorreferenciais, é aquele que respeita os limites do conhecimento humano, estrutura suas decisões a partir de critérios claros e transparentes e assegura aos cidadãos previsibilidade, racionalidade e respeito aos direitos fundamentais. Superar o ontologismo, portanto, não é um simples ajuste técnico, é uma transformação profunda em la maneira em que compreendemos a função do direito penal. Se trata de desplazar o foco da análise da interioridade psicológica hacia a gramática social de las ações, de abandonar os supostos autoritários que permitiram a la dogmática penal operar com categorias presuntivas, de alinhar a teoria da imputação com os princípios constitucionais do Estado democrático de direito. Esta proposta representa também uma alternativa à crise internacional da dogmática penal, que desde há décadas se encontra paralisada ante as ambiguidades do dolo eventual e suas variantes. O problema do dolo eventual não se resolverá com novas classificações, com distinções cada vez mais refinadas do dolo. Só se resolverá com uma ruptura radical. Rechaçar a própria ideia de que dolo e culpa são estados mentais internos e reconstruí-los como conceitos normativos, insertos em uma prática significativa socialmente interpretada. A teoria significativa da imputação recoloca ao ser humano no centro do sistema penal, não como objeto de descobrimentos psicológicos, sino como sujeito de práticas sociais. Com ela, é possível construir um direito penal que abandone de uma vez a presunção de culpabilidade e que funcione como um instrumento de justiça democrática, racional e proporcional. Se trata, enfim, de uma proposta que não só corrige os erros do passado, sino que oferece uma base teórica robusta para enfrentar os desafios do presente e do futuro. A transformação que esta teoria propõe não depende só de ajustes normativos ou doutrinais, sino de um câmbio profundo de mentalidade. É necessário abandonar os hábitos intelectuais heredados, os apegos a categorias fictícias, os vícios classificatórios que só enmascaram as insuficiências do modelo vigente. É necessário, sobretudo, um compromisso inegociável com a democracia, com os direitos fundamentais, com a racionalidade penal. A reconstrução do direito penal começa aqui, com o coragem de romper, de abandonar, de reconstruir. Essa é a promessa e o desafio da teoria significativa da imputação. Como mencionei no primeiro episódio, para quienes desejem profundizar em los fundamentos completos desta proposta, recomendo especialmente minha obra publicada em Espanha, Barcelona, Fundamentos de la Teoria Significativa de la Imputação, por editorial Bosch, onde apresento de uma forma detalhada as bases filosóficas, normativas e metodológicas da teoria.
articulando a crítica ao ontologismo, a filosofia da linguagem, a teoria da ação significativa e os quesitos significativos que orientam a reconstrução da imputação penal. Este trabalho representa o núcleo mais elaborado, como ha dito, da proposta, pensando justamente para dialogar com a comunidade acadêmica e jurídica internacional e contribuir a debate mais amplo sobre os rumos do direito penal contemporâneo. Cerrando esta série, dejo uma invitação importante. Que este conteúdo não permaneça restringido ao espectador individual, sino que circule, provoque debates e contribua a transformar a reflexão penal em espaços mais amplos. Te invito a ver também os outros vídeos disponíveis em meu canal. Subscreve-te para acompanhar novos conteúdos. E, sobretudo, compartilhe estes episódios com colegas, professores, estudantes, advogados, fiscais, magistrados e todos aqueles que atuam no âmbito universitário e jurídico. A teoria significativa da imputação não é só uma proposta acadêmica, é uma invitação à reconstrução crítica e democrática da dogmática penal. Que este debate continue.